Quando o ódio cega, a justiça é quem coloca tudo em perspectiva. No tribunal, racistas são finalmente confrontados com as consequências de suas ações. Hoje, vamos acompanhar as reações daqueles que acharam que jamais seriam punidos, mas que agora encaram a realidade de suas sentenças. Jeremy Christian, um homem conhecido por seu histórico violento e racista, tornou-se uma figura de horror e indignação pública após os eventos trágicos que ocorreram no dia 26 de maio de 2017. Naquele dia, Christian estava em um trem lotado quando começou a proferir insultos racistas contra duas jovens mulheres, uma delas usando um hijab. A tensão rapidamente aumentou, com Christian atacando verbalmente as meninas, gerando desconforto e pavor nos demais passageiros. O momento foi capturado em vídeo por um espectador, mas logo Christian, sem provocação, jogou o celular da pessoa no chão. A situação piorou rapidamente quando passageiros como Micah Fletcher e Taliesin Namkai Meke corajosamente tentaram intervir para proteger as vítimas do discurso de ódio de Christian. No entanto, o confronto tornou-se mortal quando Christian sacou uma faca dobrável e atacou brutalmente os homens que tentavam parar sua investida. Ricky Best e Namkai Meche foram fatalmente esfaqueados, enquanto Fletcher, embora gravemente ferido, conseguiu sobreviver ao ataque. Após cometer os assassinatos, Christian fugiu do local, mas foi seguido pelos passageiros do trem e preso a cerca de 1 quilômetro de distância. Mesmo depois de sua prisão, Christian continuou a exibir seu comportamento desprezível e perturbador. Imagens capturadas no carro da polícia mostram Christian gritando palavras de ódio, afirmando estar feliz com o que havia feito. Estou feliz agora. Posso ficar tranquilo. Essas palavras apenas reforçaram o terror e o desprezo que ele causava à sociedade. Quando o julgamento de Jeremy Christian começou, seu comportamento continuou a chocar. Durante o processo, ele foi repetidamente confrontado pelas vítimas e suas famílias, especialmente por Demetria Hester, uma mulher negra que também foi alvo dos ataques verbais de Christian naquele fatídico dia. Hester expressou sua indignação com o tratamento que a polícia havia dado ao caso, afirmando que a falha em protegê-la e a outros permitiu que Christian cometesse o assassinato. Segundo Hester, a polícia a tratou como se ela fosse a culpada, simplesmente por causa de sua cor. No tribunal, Christian não mostrou remorso, tendo explosões violentas e perturbadoras. Em uma dessas ocasiões, ele foi escoltado para fora do tribunal, gritando um exemplo claro de sua mentalidade racista e instável. No final, Jeremy Christian foi condenado por 2 acusações de assassinato e tentativa de assassinato, sendo sentenciado a 2 penas consecutivas de prisão perpétua, além de mais 25 anos por suas outras condenações. Entretanto, o que acontece quando o racista é o próprio juiz? O caso envolvendo o juiz James Convery, que presidia uma audiência de divórcio entre Benjamin Taylor e sua futura ex-esposa, representada pelo advogado E.T. Ramos Álvares, levanta uma questão sensível sobre a conduta racista em um tribunal. Durante a audiência, o advogado Álvares solicitou uma declaração de rendimentos da Previdência Social de Taylor, como parte das evidências para determinar sua renda anual. Quando Taylor afirmou que não tinha uma cópia do documento, o juiz Connery reagiu com descrença, dizendo que a Previdência Social envia essas declarações anualmente a todos. A discordância escalou quando Álvares compartilhou sua própria experiência, afirmando que não havia recebido a declaração nos últimos 3 anos. Nesse ponto, o juiz Connery fez um comentário racista e totalmente inadequado, perguntando: "Bem, quando ele se tornou um estrangeiro ilegal?" Esse comentário foi direcionado de maneira ofensiva ao advogado Álvares, que é de ascendência hispânica. Álvares, que anteriormente serviu como presidente da Associação Hispânica de Advogados de Nova Jersey, reagiu imediatamente, expressando sua consternação e considerando o comentário como totalmente impróprio. Mesmo que o juiz Convery tenha tentado se retratar e se desculpar, o impacto de sua fala já havia causado grande desconforto. A tensão no tribunal se intensificou e Álvares se retirou da audiência por cerca de 10 minutos. Pouco depois, o incidente ganhou repercussão e o juiz Convery foi publicamente repreendido pela Suprema Corte de Nova Jersey. Ele acabou perdendo seu cargo devido à gravidade de seu comentário racista, cruzando uma linha ética que comprometeu sua imparcialidade e integridade como juiz. E se esses 2 casos te revoltaram, espere até conhecer o último. Diferente do juiz James, que escondia seu racismo por trás de seu cargo. James Fields Jr.,
é um neonazista declarado que foi responsável por um dos ataques mais chocantes dos últimos tempos, ocorrido durante uma manifestação de supremacistas brancos em Charlottesville, Virgínia, em 2017. Fields dirigiu seu carro em alta velocidade contra uma multidão de contra-manifestantes que protestavam contra o comício nacionalista branco, resultando na morte de Heather Heyer, de 32 anos, e no ferimento de outras 35 pessoas. O ataque ocorreu durante um evento em que nacionalistas brancos protestavam contra a remoção de uma estátua confederada, e Heather estava entre os manifestantes que se opunham à supremacia branca. Durante o julgamento de Fields, ele foi condenado por homicídio de primeiro grau, além de várias outras acusações relacionadas aos ferimentos causados e por fugir da cena do crime. O argumento de sua defesa e de seus apoiadores, tanto dentro quanto fora do tribunal, era de que ele havia agido em legítima defesa, alegando que estava com medo de ser atacado pelos manifestantes. Seus apoiadores alegaram que ele estava apavorado com a situação, tentando justificar sua atitude violenta como uma reação ao que consideravam ser uma ameaça. Entretanto, o júri e os promotores viram o caso de maneira diferente. O argumento da defesa foi amplamente rejeitado, e os promotores destacaram que o ataque de Fields foi motivado por preconceito racial, uma tentativa deliberada de atacar um grupo de pessoas com base em sua cor, crenças e origem. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo juiz Richard Moore. Durante o julgamento, Fields mostrou pouco ou nenhum remorso, permanecendo impassível enquanto as sentenças eram lidas. O ataque e a conduta subsequente no tribunal deixaram uma marca na história dos Estados Unidos, sendo um exemplo de como o extremismo pode se manifestar em atos de violência e como a justiça deve intervir para proteger os direitos civis e a segurança de todos. José Torres e Kayla Norton foram condenados na Geórgia por diversas acusações, incluindo agressão agravada, após um incidente racista que aterrorizou uma comunidade em Douglas County, um subúrbio de Atlanta. O caso envolveu o casal e um grupo de cerca de 12 pessoas que, em julho de 2015, dirigiam caminhonetes com bandeiras confederadas em um comboio que passou por uma festa de aniversário ao ar livre, organizada por uma família afro-americana para uma criança de 8 anos. O grupo parou seus veículos nas proximidades e começou a gritar insultos raciais aos participantes da festa, que incluía famílias com crianças. A situação escalou rapidamente quando, após uma tentativa de expulsá-los, Norton pegou uma espingarda calibre 12 e a entregou a Torres. Torres então apontou a arma para os participantes da festa e ameaçou matá-los, com outros membros do grupo fazendo declarações igualmente ameaçadoras, até mesmo dizendo que, referindo-se às crianças presentes, o evento causou medo e terror entre os participantes, e uma das vítimas declarou que o grupo os aterrorizou com armas, facas e ofensas raciais. No tribunal, Kayla Norton se mostrou visivelmente emocionada, chorando enquanto pedia desculpas à família vítima do ataque, afirmando que não era aquela pessoa e que nunca diria ou faria algo assim. Em um gesto inesperado, Aisha Bryant, uma das vítimas, perdoou Norton e Torres, o que foi um momento comovente no tribunal. No entanto, o casal foi condenado por suas ações, com Torres recebendo uma sentença de 20 anos de prisão e Norton 15 anos. Mas um caso verdadeiramente chocante aconteceu em 23 de fevereiro de 2020. Ahmaud Arbery, um homem negro de 25 anos, foi assassinado enquanto fazia uma corrida em Satilla Shores, um bairro no condado de Glynn, Geórgia. Ele foi perseguido por Travis McMichael, Gregory McMichael e William Roddy Bryan, que erroneamente presumiram que Arbery fosse um ladrão. Os três homens começaram a persegui-lo em seus veículos. Travis McMichael, armado com uma espingarda, confrontou Arbery, que acabou sendo baleado fatalmente. Bryan, que seguiu a perseguição em outro veículo, gravou todo o incidente em seu celular. A morte de Arbery não resultou em nenhuma prisão imediata. Por mais de 2 meses, os homens permaneceram livres, enquanto o Departamento de Polícia do Condado de Glynn, GCPD, alegava ter recebido orientação do gabinete do promotor público de Brunswick para não prender os envolvidos, argumentando que as ações dos McMichael eram legalmente justificáveis. Um dos motivos dados foi a alegação de legítima defesa por parte de Travis McMichael, que afirmou que atirou em Arbery porque este teria tentado pegar sua espingarda, criando uma situação de vida ou morte.
O caso só avançou depois que o vídeo gravado por William Bryan foi tornado público, gerando indignação nacional e levando a investigações federais e estaduais. Durante o julgamento, Travis McMichael continuou a insistir que agiu em legítima defesa, afirmando que Arbery o atacou. No entanto, as evidências mostraram que os 3 homens deliberadamente perseguiram Arbery, sem justificativa plausível. Gregory McMichael, o pai de Travis, foi gravado dizendo ao filho durante o incidente: Pare, você sabe que vou explodir sua cabeça? Demonstrando a intenção clara de intimidar e usar força letal. O júri condenou Travis McMichael e Gregory McMichael à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional no julgamento estadual. William Bryan, que gravou o assassinato e também participou da perseguição, foi condenado a 35 anos de prisão. Além das sentenças estaduais, todos os 3 foram considerados culpados em um julgamento federal por crimes de ódio, devido às motivações raciais por trás do ataque a Arbery. Contudo, essa não foi a única vez em que racistas foram condenados à prisão perpétua. Em agosto de 2016, Russell Courtier, um membro de uma gangue supremacista branca no Oregon, foi condenado por atropelar e matar Larnell Bruce Jr., um adolescente negro, com seu Jeep. O caso ganhou destaque devido às motivações racistas de Courtier, que fazia parte da European Kindred, a maior gangue racista das prisões do estado. Durante o julgamento, os promotores evidenciaram o ódio racial por trás de suas ações, apontando que ele queria consolidar sua posição dentro da Irmandade Supremacista. Mesmo com a mãe de Courtier afirmando publicamente que seu filho não era racista e mencionando que ele tinha amigos de diferentes etnias, as provas mostraram o contrário. Courtier tinha uma tatuagem que representava sua afiliação à gangue e um histórico de envolvimento com grupos supremacistas. No tribunal, ele demonstrou emoção e chegou a chorar durante o julgamento. Sua então namorada, Colleen Hunt, também teve participação no crime, pois permitiu que ele usasse seu Jeep para cometer o ato. Hunt se declarou culpada por homicídio culposo e recebeu uma sentença de 10 anos de prisão. Ao final do processo, Russell Courtier foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo assassinato e crimes de ódio. Ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional, apenas após cumprir um mínimo de 28 anos. O caso foi um marco importante na luta contra crimes de ódio e racismo no estado do Oregon. E se esses casos te chocaram, confira este homem que fez o tribunal tremer. Fique com Deus.